Então, bem-vindos a mais um PET Promove. Nós, eu, Júlia, Luísa, Matheus, vamos apresentar hoje sobre o planejamento virtual da odontologia e como a gente vai saber qual é o sorriso ideal para o nosso paciente. O planejamento virtual é uma ferramenta auxiliar que vai nos ajudar em planejar reabilitações estéticas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao nosso professor e orientador, o Lucas, que nos incentivou bastante, nos ajudou muito a construir esse trabalho. Então, desde já fica o nosso muito obrigada. Então, a nossa apresentação seguirá 5 tópicos: proporções estéticas da face do sorriso, planejamento digital, equipamentos, protocolo e aplicação prática. Mas primeiro, acho importante um conceito teórico sobre proporções estéticas, que não é nada mais nada menos do que a proporção áurea, acredito que todos já tenham ouvido sobre, que basicamente é um conceito matemático que representa uma relação estética harmônica do que é considerado visualmente agradável. Lembrando que a proporção áurea ela é considerada subjetiva, ou seja, o que é belo para mim pode não ser belo para Lu, pode não ser belo para Matheus. Então ela serve como um guia, porque também o que é belo às vezes depende de aspectos culturais, étnicos e individuais. Mas a gente pode ver a proporção áurea em vários contextos diferentes, como por exemplo em elementos da natureza, em designs, também na arte e na elaboração do corpo humano aqui e rosto, arquitetura, e vamos para a parte então do rosto em si, porque eu acho que a harmonia facial e a harmonia dentária, mais propriamente dita, ela não depende só dos dentes, mas sim de como os dentes se relacionam com a nossa face como um todo. Então, esse é o artigo de Kaya et al. Que eu utilizei para fazer essa parte da proporção estética. E, basicamente, a gente tem proporções áureas na nossa face. O que seria a proporção áurea? Uma distância A que é dividida por uma distância B, que vai dar um número que ele é proporcional, que ele é proporcionalmente, visualmente agradável. Então, aqui eu tenho algumas relações. E também a gente pode dividir as faces em linhas verticais e horizontais. Verticalmente dividido em 5 partes iguais e horizontalmente em 3 terços iguais. Aqui eu trouxe um exemplo de como a proporção áurea ela pode ser subjetiva, né, do que é belo, e também o quanto a gente tem que pensar que a proporção áurea ela é somente um guia, mas que o nosso olhar clínico ele deve sempre prevalecer. Porque eu acho que a Angelina Jolie não precisaria, né, de uma adequação, muito menos o Chris Hemsworth. Então, esses dois foram colocados num software que trabalha o rosto para a proporção áurea, e acho que o resultado, depois da proporção áurea, é pior, pelo menos na minha opinião. Então, falando sobre as proporções estéticas do sorriso, lembrando que o sorriso, só falando sobre a nossa referência, que é o livro de facetas estéticas do professor aqui da casa, o Fábio, onde ele fala, né, que para nós avaliarmos e analisarmos o sorriso, a gente precisa de uma avaliação dinâmica, ver o nosso paciente falando, tirar fotos, se possível vídeos abrindo, lateralizando, então vendo como são as relações dos dentes com a face do paciente. Então, o sorriso deve revelar uma relação de harmonia entre todas as nossas, entre os dentes, posição e forma dos lábios. E aí eu trouxe alguns conceitos sobre o que seria ideal para uma harmonia do sorriso. Começando com a altura do sorriso, que o ideal seria essa foto aqui do meio, né, o lábio superior expondo todas as coroas dos incisivos superiores e 1 milímetro mais ou menos de gengiva, e alterações dessa normalidade, a gente pode ter um sorriso baixo, né, com a altura baixa, e um sorriso gengival, que daí seria considerado mais alto. Falando sobre as linhas harmoniosas, então a borda interna do lábio inferior deve acompanhar, né, a linha incisal aqui, e o lábio superior também deve acompanhar o contorno gengival ao sorrir. Enquanto o perfil incisal nos revela que os incisivos superiores devem tocar aqui a parte úmida dos lábios, lembrando que isso são conceitos do que seria idealmente harmonioso. A linha média, que divide o sorriso em 2 partes iguais, gerando equilíbrio, né, também é referência para o fechamento de diastemas e outros procedimentos restauradores. E aqui só uma curiosidade, que as ameias incisais normalmente elas crescem, né, em direção à distal. Aqui eu também trouxe formatos dentários diferentes, que podem ter quadrado, triangular, ou até retangulares. E aqui a relação da proporção áurea e a
Mas o ideal seria que a largura do nosso incisivo central fosse 80% da sua altura. E aí, assim, a mesma coisa, a largura do incisivo lateral, 70% da altura, e isso mostraria uma proporção que está guiada pela proporção áurea. E também tem instrumentos que podem nos ajudar também nesse planejamento com essa guia. Por exemplo, o compasso Golden Ruler, que ele já tem, né, as proporções de largura que a gente pode medir para assim manejar incrementos estratégicos de resina, alfacetes, enfim, o que for o adequado para cada caso. Aqui também acho que é o último conceito de contorno gengival, né? Ele deve ser regular e contínuo. E o zenith, que é a porção mais apical da margem gengival, o correto posicionamento dele contribui para uma harmonia. Então, normalmente no incisivo central e nos caninos, o zenith está mais distalizado, enquanto no incisivo lateral ele normalmente está ao longo do eixo do dente. Vamos fazer uma análise? Gostaria que vocês me dissessem qual é o problema desse paciente. Pode falar. Podem falar. Diastema e também a altura do sorriso, né? Está bem baixa. E depois de passar por nosso planejamento digital e um trabalho do Prof. Lucas, e dessa paciente, Glória Pires. Sorriso gengival, diastemas, mais alguma coisa? Talvez um clareamento. E aí depois de passar pelo planejamento, Demi Moore, próximo paciente. Além do clareamento, gente, líquido aí. Sim, não tem mais. Alguém consegue me trazer o que está desarmonioso aqui? Hã? Ah, sim, fora a maquiagem, né? A maquiadora que está usando pra cá. Ela tem os incisivos centrais um pouco maiores aqui, que acabam dando um aspecto de ela ser meio dentuça. E aí, depois de planejamento e facetas, provavelmente, aí ela ficou com o contorno gengival aqui, ó. A linha do sorriso bem mais harmônica. Até o ponto. Nossa, nada aí. Não existia. A gente joga bola muito bem, Copa do Mundo faz, mas aqui um sorriso bem digital, né? E dentes bem pequenos, afinhados. Acho que ainda pode melhorar muito, mas lógico. Aqui ele não está sorrindo, mas já dá para ter uma ideia do afinhamento dentário, diastemas e depois da reabilitação. Lembrando que o Tom Cruise, e acho que o Tom Cruise é o maior exemplo de como a proporção áurea e a harmonia dentária ela pode ser subjetiva, porque para mim o Tom Cruise é lindo. Mas se a gente for colocar o planejamento virtual nele, ele tem um desvio bem grande de linha média. Ó. Se a gente bota uma linha no Tom Cruise, passa no meio do círculo central. A linha era para pegar aqui, né, nesse espaço. Mas não deixa de ser um belo homem. E aqui eu trouxe só mais outros dois exemplos, que é a da Cláudia Johnson e o Cristiano Ronaldo. Então, tudo isso para dizer o quanto o sorriso muda e o quanto um bom planejamento é importante para os nossos pacientes. Bom, e agora com essas proporções da face do sorriso em mente, podemos passar para o planejamento virtual. Que nada mais é do que uma ferramenta de planejamento que segue uma sequência lógica, onde basicamente, a partir de fotografias e vídeos digitais, é feita uma análise gráfica extra e intraoral do paciente. Mas o desenho digital nem sempre teve essa definição. Inicialmente, ele começou mais na área da ortodontia. Em 2006 ocorreu o primeiro uso do termo, mas só em 2012 nós temos a formação de um protocolo que preconizou o uso de fotografias do paciente em softwares como PowerPoint e Keynote. Bom, e apesar de ser relativamente recente, nós já temos vários aplicativos e softwares que fazem o desenho digital, como o DSP e o Smart Cloud. Mas hoje o que nós vamos mostrar para vocês é uma forma simples e gratuita de fazer o desenho digital, mas também
confiabilidade dos resultados, a participação do paciente no planejamento e auxilia a identificação de limitações da reabilitação, como, por exemplo, uma assimetria facial. E também a minimização de erros em procedimentos protéticos. E entre as desvantagens, nós temos que quando fazemos o planejamento em softwares como o PowerPoint, nós temos um planejamento limitado à análise 3D. Também temos os custos com os softwares e equipamentos. E também a dependência da qualidade dos registros fotográficos, dependendo dos dispositivos que você tem à disposição. Em uma visão geral do planejamento, nós iniciamos com as fotografias do paciente, depois passamos elas por um programa, aí fazemos o traçado de linhas e usamos templates para gerar o resultado final. Bom, mas até agora a gente falou das proporções estéticas, do planejamento em si, mas em que momento isso sai daquela computadora para se tornar algo mais palpável? Bom, daí nós temos algumas opções como o encerramento diagnóstico, que parte de um modelo de estudo em gesso, onde a gente vai fazer o encerramento e a escultura para dar as novas dimensões dos dentes. E aí, a partir do encerramento, nós temos, por exemplo, a opção de fazer uma linha palatina para a reabilitação do bode incisal e também dá para fazer um mock-up. O mock-up é uma simulação intrabucal do tratamento restaurador. Essa técnica inicia com a confecção de uma guia de silicona e nós vamos fazer a montagem de um modelo de gesso já encerado. E depois disso, colocamos a resina desacrílica no interior da guia de silicona. Então, levamos a guia de silicona à boca do paciente e depois de esperar alguns minutos para a pulverização da resina, nós retiramos a guia e o resultado final que permanece em boca é o encerramento que fizemos anteriormente no modelo de gesso. E o encerramento diagnóstico também pode ser feito de forma digital. Inicialmente fazemos o escaneamento intrabucal do paciente, depois passamos as informações para um objeto 3D e daí fazemos as modificações necessárias. Então, passamos para a impressora para gerar a impressão 3D. E depois do desenho digital, uma outra opção é o tratamento cirúrgico reabilitador, como um aumento de coreografia. E eu citei todos esses exemplos para mostrar que o desenho digital ele é uma parte importante do planejamento do tratamento do paciente e que ele pode gerar uma maior previsibilidade dos resultados e uma diminuição dos erros. Perfeito. Os equipamentos para a construção do nosso planejamento digital, eles na verdade são bem simples. A gente vai necessitar de uma câmera, que ela vai ser idealmente uma de uso profissional, como referência ao nosso livro base, ele traz da empresa da Canon, da Fuji, da Pentax e também da Nikon, com lentes entre 50, 18 e 55 milímetros. Essas lentes elas são ideais para fotografia de rosto. Só que o que essas câmeras com essas lentes auxiliam é não ter uma foto que ela não tenha distorção, que a gente possa calibrar a ISO, a coloração da imagem, e tudo isso é intercambiável. Tu pode fazer diretamente na máquina, até para poder posteriormente levar para o computador. Também pode-se fazer uso de lentes de 100 mm, mas essas são lentes muito grandes, são as chamadas macro lentes, que podem ser utilizadas tanto para fotos intraorais quanto extraorais. E hoje em dia, como a gente já sabe, o avanço do planejamento digital também, a gente pode usar câmeras compactas, pequenas mesmo, super zoom, ou mesmo os nossos smartphones, né? A gente também vai precisar fazer uso de flashes, né? Que podem ser tanto de estúdio como auxiliares, esses também são ideais para fotografias de rosto. Também flashes twin e circular, esses dois já são macro flashes, né? São bem maiores, né? E para finalizar, a gente vai utilizar um computador ou um notebook, basicamente para fazer uma edição bem simples. A gente só vai querer fazer corte do que a gente não quer na nossa imagem e correção de leves proporções, que a imagem já foi, na verdade, tratada com a câmera. A gente já fez boas fotos para não ter que fazer tantas edições, né? A gente pode utilizar tanto o Adobe Photoshop, quanto o aplicativo de fotos do próprio celular ou do computador em questão, entre qualquer outro editor. Todos esses componentes vão auxiliar a gente a construir um bom planejamento digital. E é bem simples, mas é claro que a gente tem que lembrar que eles vão necessitar de um bom treinamento, né? O profissional tem que estar calibrado para fazer essas fotografias. Não adianta qualquer um pegar uma câmera profissional e sair tirando foto, sendo que ele não vai entender os conceitos padrões de imagem. E a gente entra agora nas partes do nosso protocolo em si. E é bem simples. A gente vai iniciar basicamente com essa documentação, que ela pode ser feita ou dividida em dois protocolos. Pode ser um protocolo longo
E esse longo não quer dizer que seja em relação a estar mais completo ou menos completo, é só porque ele vai levar mais etapas mesmo. Aí a gente vai fazer o uso de 6 fotografias. Uma de sorriso fechado, um sorriso levemente relaxado, lábios, perdão, entreabertos, e aqui um sorriso relaxado, um sorriso máximo, e aqui com duas com o uso de um espaçador, tanto com a mordida em IH e aqui levemente em torno. Esse é o nosso protocolo longo, que ele vai levar um certo tempo para ser feito, mas a gente vai ter boas imagens para a construção do planejamento. E a gente também pode fazer um protocolo um pouco mais curto, que daí pode ser feito, obviamente, qualquer um deles pode ser usado por qualquer câmera. Mas o que é diferente? Vocês viram que aqui a gente só está utilizando 2 imagens, e na outra a gente utilizou 6 imagens. Essa diferença de imagens ela precisa ser complementada com algo, né? Então, esse protocolo mais simplificado, ele necessita de um auxílio de algum vídeo que mostre todas as posições do caso do paciente. Sorriso fechado, lábios relaxados e tudo. Aqui a gente praticamente só pegou com um sorriso que ele está padrão, mais ou menos, a boca está um sorriso levemente relaxado e o uso do espaçador. Mas recomenda-se a utilização de um vídeo para isso, para complementar. A gente vai fazer a importação do nosso computador para essas leves edições que eu já salientei. Vamos fazer o traçado de linhas, que as gurias citaram anteriormente, a gente vai mostrar isso ainda. A gente vai fazer as medições virtuais para ter o nosso plano cruzal virtual, através do nosso programa de edições também. A inserção de templates, que o nosso magnífico professor já nos auxiliou, disponibilizou muito. E a gente vai ter um resultado, né, previamente planejado. O que o nosso planejamento digital vai nos auxiliar? Ele pode ser benéfico tanto para a periodontia, como as meninas citaram, como cirurgias de aumento de color clínica. Ele auxilia muito em cirurgias ortognáticas. Auxilia, obviamente, também na produção de próteses dentárias. Tá? Na implantodontia. E, obviamente, na ortodontia, que foi o início, né? Tudo iniciou através dela, né, no nosso planejamento. A partir de agora, a gente vai iniciar uma demonstração prática para vocês de como fazer mesmo, como que é ali. E a gente vai dar praticamente o curso completo, né? Como o senhor disse para a gente, né? Muito bem. Aqui a gente tem a nossa paciente asa 4, nós criamos. Aqui a gente já fez o sorriso dela com a utilização de um espaçador bucal. Aqui o sorriso dela. Vocês conseguem já ver que ela tem não vamos dizer problemas, né, mas algumas características anatômicas que a gente pode dar uma mexidinha aqui, mais ou menos, né. Prestem bem atenção nessa parte, que isso daqui é bem interessante, né, já estou dando curso praticamente. Ah, sim, claro. A gente queria mostrar para vocês também aqui a parte que as meninas já tinham salientado antes, as guias de proporções, né, a gente tem aqui tanto para incisivos, caninos e alguns dentes. A gente tem as nossas réguas que vão auxiliar também, para a gente ter algumas medidas, tanto de perfil incisal quanto altura, ali, de cérebro incisal. E os nossos maravilhosos templates disponibilizados pelo professor Lucas. Né? O que eu e as meninas vamos fazer hoje? Eu vou fazer a criação das linhas de orientação para vocês, e cada uma das meninas vai dar o segmento no planejamento. A gente vai planejar as funções dela agora para vocês. Eu vou ter essa parte para não dar mais spoiler aqui para vocês. O que eu vou fazer? Eu estou aqui no PowerPoint, mas pode ser qualquer editor. Eu vou vir aqui em alguma forma, eu vou pegar esse retângulo mesmo aqui. O que eu preciso planejar? Eu preciso ver uma linha de orientação dela, que a primeira linha essencial é a linha interpupilar. Eu vou vir aqui, peguei o meu retângulo e tentei colocar o máximo entre as pupilas dela. Vou mexer aqui na espessura dela. Tá, botei 0,05 aqui, a gente já mudou um pouco a altura do negócio. Acho que branco fica melhor. Ah, vai. Programa sério? Ao vivo? É o que dizem? É bom fazer na hora. Quem é bom é ao vivo. Perfeito.
gente criou a nossa primeira linha de orientação. Ela é a nossa linha interpupilar. Certo? A gente vai agora novamente ali nas formas. E agora eu vou pegar um triângulo. Justo, Quando os primeiros testes que a gente fez com o Prof. Lucas, a gente tinha pego uma paciente que a foto dela tinha ficado levemente torta. Meu Deus. Levemente torta. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. A foto da nossa paciente estava dessa maneira aqui. E se eu fosse colocar a linha aqui, vocês iam ver o quê? Eu acho que está diferente. O que a gente teve que fazer na foto pré-teste? A gente deu uma rotacionada. A nossa paciente agora, o teste, ela já está na altura certa. Mas a gente teve que fazer isso nos nossos primeiros testes da plataforma. Deixa eu até já colocar aqui. Eu vou pegar agora o nosso triângulo e a gente vai ter que descobrir a linha média dela agora. No nosso caso, o que a gente vai fazer? Muitas pessoas, o Lucas já salientou isso pra gente, eles vão pela ponta do nariz, pela ponta aqui. Só que a gente não tem a linha média bem descoberta nessa parte, porque ela pode ter uma ponta desviada para a direita, para a esquerda. Então, como que a gente faz para descobrir a linha média dela? A gente vem aqui na parte mais próxima da mucosa dela. Vai tentar pegar bem entre as mucosas dela aqui, e a gente vai ter o ápice aqui da linha média dela. O que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar essa parte aqui, essa linha de orientação, e agora eu vou rotacionar. Agora eu tenho descoberto a linha média dela. A nossa paciente aqui agora, ela até, na verdade, tem umas características que já nos auxiliam, né? Mas diversas fotos que a gente tinha visto antes, tinha diversas pessoas que tinham um desvio dessa linha média. Então, quando eu colocava aqui, ó, a ponta do nariz ou os dentes dela estavam levemente deslocados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Eu descobri a linha média dela. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a próxima linha de orientação, que ela vai vir aqui bem nos zênites gengival que as meninas citaram. Vou novamente duplicar essa linha. Ela está bem aqui nos dentes de gengival. Seria. Esse ápice aqui, ó. Isso daqui são nossos dentes de gengival. Essa linha vai se posicionar no contorno mais cervical do sorriso dela. No contorno mais cervical do sorriso dessa paciente. Exato. Ó. Exato. E agora a gente vai fazer a nossa última linha de orientação, que vai ser, ela vai ficar bem na nossa linha inicial. Novamente, eu duplico aqui a nossa linha de orientação. Só um adendo, né? Eu utilizei aqui um retângulo porque é fácil de fazer a utilização. O professor Lucas salientou para nós, tem gente que prefere só colocar uma linha direta. Mas como vocês viram aqui na prática, às vezes é fácil de tu perder a linha, né? Mas o nosso retângulo é um pouquinho mais difícil. Eu tenho as nossas linhas de orientação agora. Eu descobri a nossa. Primeiro, retomando para o pessoal pegar os passos. Primeiro eu fiz a linha interpupilar. Depois eu peguei um triângulo para tentar descobrir a linha média da nossa paciente. Isso vai mudar, obviamente, de cada paciente. Tem gente que tem um desvio muito maior. Se a gente tivesse feito com a foto do Tom Cruise, vocês já teriam visto que a linha estaria muito para o outro lado. Fiz a nossa linha de orientação a partir da linha média. A próxima foi a do nosso zênite gengival. E finalizando com a nossa linha incisal de orientação. Você daí, posso? Por favor. E a do zênite gengival e as incisivos centrais. Exato. Porque faz o caminho. Não, depende. Tipo, na verdade, é o maior zênite que teria, assim. Então, nesse caso dela, é o canino direito, que ele é o zênite que está mais, o contorno mais cervical ali, que está mais alto.
E daí dá pra até ver que o canino esquerdo dela já parece mais gengiva do que o canino direito. Exato. Exato. Vocês escutaram o que o professor falou? Lá atrás, acho que não, repete. A nossa linha de orientação aqui dos entes de gengival, gente, nesse caso específico, é o nosso canino aqui, tá? Direito, é. Eu não sei se você está conseguindo ver bem aí. Deixa eu dar mais um. Esse aqui, ó, gente. Que é o cervical mais alto, o ponto mais alto aqui do contorno gengival dela é o canino direito. E a gente consegue perceber com a linha que o canino esquerdo está com bastante gengiva exposta em relação ao canino direito. Como a gente tem que a altura do estilo central tem que ser igual ao canino, provavelmente tem que fazer alguma gengivectomia ou adequar esse contorno gengival dos estilos centrais, lateral e também o lateral até não, mas o canino sim, para ficar igual, assim, a linha mais harmônica. Aqui seria um que a gente fez para deixar já com as linhas um pouco mais fininhas, mas igual no Mateus, só que tá mais fino as linhas. Bom, o que eu vou fazer agora é usar o contorno com o template e posicionar ele nas linhas que o Mateus já fez. Se eu vou conferir a taxa de proporção da fixa, a gente não ter modificação dos tamanhos. É bem importante fazer essa conferência da taxa de proporção. A gente não quer que ela fique fora das medidas. Quando ela diminuir a imagem, pode ser que a proporção mude, então a gente fixa essa taxa para sempre que diminuir a taxa se manter. E aí, pessoal, essa parte do template foi uma das minhas dúvidas quando a gente começou a fazer o projeto, que eu perguntei para o prof qual seria o local ideal para colocar. E ele me respondeu que não tem uma resposta certa, que isso vai muito do teu olhar clínico, de onde tu acha que ficaria mais adequado. Agora eu vou só mostrar o risco central. Não sei se dá pra ver, mas aqui tem os dentinhos, tá, galera? São dentes prontos já no formato do dente. O prof falou que a gente pode desenhar o dente se achar que tem um dom artístico, mas como nós ainda não temos, estamos usando os templates. Meu pensamento crítico. E daí ela está posicionando aqui o template bem adequadamente no quadradinho mesmo. É perfeito. Isso, agora eu vou fazer. E aí, pessoal, para a gente poder dar uma previsibilidade para o nosso paciente, a gente vai para a parte de preenchimento. Aqui só como seria, ó, todos os dentes já preenchidos do template. E aí aqui a parte de preenchimento, onde a gente precisa fazer uma coisa primeiro. Vamos preencher o incisivo central. Vamos voltar na foto clínica da paciente.
Eu só vou arredar aqui as coisinhas no Deus. Aí pronto, tô paulista. Daí a gente vai pegar a imagem e vai cortar a imagem do índice para o índice central. Toda uma briga mental. Parece muitos passos, mas não é. Demora. Mas aí a gente corta aqui bem no índice central que a gente vai querer preencher. E aí, depois de recortado, a gente aperta o botão direito e a gente salva como imagem. Eu vou salvar aqui no computador como índice central e tal, planejamento. E vou salvar. Ótimo. Daí, depois de salvo, a gente vai vir para cá, de volta no slide que eu estava, e vai selecionar ali o template que a Lu tinha feito de colocar o dentinho. Aqui o dentinho. E aí a gente vem. A gente vem em preenchimento e vai colocar preenchimento com imagem ou textura. Vamos em arquivo e aí a gente seleciona ali o dente que a gente tinha salvo. Ele ficou aqui selecionado e aí depois a gente vem com essas ferramentas aqui daí, aumentando a proporção. E aí vai colocar ele nas linhas. Não sei se vocês conseguem visualizar que está mexendo. E aí a gente coloca ele no contorno bem certinho. Que aí é a textura que a gente vai mais conseguir mimetizar o resultado final seria colocar o dente original da paciente. A gente só ajusta as medidas. Essas linhas de orientação, elas têm que ser preservadas a todo momento, ou nessa etapa que a gente vai colar a imagem e fazer as distorções, a gente pode tirar ela pra... Só para posicionar os templates. Para ter as orientações de linha média. Aí depois, gente, que a gente já preencheu aqui, do jeito que a gente acha que ficou adequado, vou passar um pouquinho mais para esquerda. A gente vem aqui na parte da linha, linha, e a gente coloca sem mim. E a linha do lado vai sumir. E aí, a partir disso, a gente pode remover os templates. Eu vou deixar para mostrar para vocês. Aqui ficaria o resultado de todos os dentes preenchidos, ó, o antes e depois, com todos o preenchimento realizado de todos os dentes. E depois a gente remove as linhas. E a gente consegue ter uma previsibilidade do planejamento dessa paciente, quanto de resina a gente colocaria, se precisaria de alguma intervenção cirúrgica. E aí aqui a gente tem o antes e depois da paciente com planejamento. E aqui também feito com ela sorrindo. Aqui os bandex foi o antes e depois do planejamento. E o depois, com ela sorrindo e com os bandex. E aí isso é só um resultado do planejamento que a gente pode mostrar para o paciente, vai dar mais flexibilidade e também vai nos auxiliar aí como que a gente pode seguir com a execução. Ficou bom, né? Essas são as nossas referências. Formulário de presença. Se faz também inferior, também mais superior. Pode ser feito também, mas daí, no caso, a gente só utiliza os templates superiores. Pode desenhar os dentes inferiores, como a gente citou, pode ser feito com todos os dentes.